Reflexão bíblica. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 9. A palavra de Deus não falha. No capítulo 9 de Romanos, veremos Paulo abrindo o coração e revelando a tristeza em relação aos israelitas judeus. A incredulidade em relação a Jesus Cristo os mantém longe do Deus presente e real e das suas lindas promessas. Logo, a promessa feita a Abraão é questionada. Será que ela é falha? Paulo ponderará que não, afinal a promessa é feita a judeus e a gentios, sendo isso parte da escolha e da soberania de Deus que não pode ser questionada, afinal ele é. Contexto histórico. Estamos acompanhando Paulo ensinar que a lei de Cristo traz vida e paz e que aqueles que são adotados como filhos de Deus tornam-se co-herdeiros com Cristo de seu reino e de sua missão. Vimos também que os eleitos de Deus são preordenados para a vida eterna e que Jesus Cristo intercede pelo homem, em todo o tempo, em qualquer situação, através de seu perfeito sacrifício na cruz. Acompanhe a seguir o estudo completo de Romanos 9. A grande tristeza de Paulo. Versículos 1 ao 3. Eu digo a verdade em Cristo, eu não minto, a minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo, que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração. Porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo, por meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Longe de ser um traidor entre os judeus, Paulo declarou que sentia grande pesar e contínua tristeza por causa da incredulidade da nação judaica e desejaria renunciar sua própria salvação se isso pudesse salvar seus irmãos, segundo a carne. Os benefícios de Israel. Versículos 4 e 5. Que são israelitas, aos quais pertence a adoção, e a glória, e os pactos, e a entrega da lei, e o serviço de Deus, e as promessas. Dos quais são os pais, e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Em Romanos 3 versos 1 e 2, o apóstolo começou a listar os benefícios nacionais dos judeus. Agora ele volta à lista dos privilégios em carne judaica. Jacó e Esaú. Versículos 6 a 13. Não é que a palavra de Deus tenha falhado. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem porque são descendentes de Abraão, são todos filhos. Mas, por meio de Isaque uma semente levará o teu nome. Isto é, os filhos segundo a carne não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como sementes. Pois estas são as palavras da promessa. Por este tempo voltarei, e Sara terá um filho. E ainda mais, Rebeca também concebeu um homem, nosso pai Isaque. Ora, antes de nascerem, e quando não tivessem feito nem o bem nem o mal, para que a liberdade da eleição divina fosse mantida, que não depende de obras, mas de quem chama, foi dito a Rebeca: o mais velho servirá ao mais novo. Como diz a Escritura, eu amava Jacó e odiava Esaú. O propósito divino foi revelado desde o início da nação hebraica, quando Yahvé escolheu um gêmeo ao invés do outro. O profeta Malaquias ligou o tratamento diferenciado de duas nações a essa eleição divina, Malaquias 1 versos 1 e 5. Ambas as nações foram punidas por seus pecados, mas somente uma recebeu graça. Jacó eu tenho amado, significa que Deus escolheu ou elegeu seus descendentes, a nação de Israel, enquanto aborreci Esaú, significa que o Eterno rejeitou a nação que procedia dele, Edom. Há em Deus injustiça? Versículos 14 e 15. O que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma. Porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Há em Deus injustiça?
É uma pergunta retórica, inspirada no fato de ser difícil compreender que o Senhor não precisa tratar todos os pecadores da mesma maneira para ser justo. Jesus ensinou a mesma verdade na parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus 20 versos 1 ao 15. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu. Em seu primeiro sermão em Nazaré, Jesus destacou que Deus concedeu graça a uma viúva em Sidom e curou somente Naamã, o sírio, quando havia muitas pessoas necessitadas em Israel. Lucas 4 versos 24 ao 27. Seu comentário enfureceu os ouvintes. No entanto, uma consideração cuidadosa revela que um Deus justo é perfeitamente livre para fazer tais escolhas. Se você desse dinheiro a um mendigo e não a outro, ou se você perdoasse um devedor e não o outro, você seria injusto? É claro que não. Você escolheu ser gracioso para com um, sendo que podia ter escolhido justamente não ser gracioso de qualquer pessoa. Paulo cita Êxodo 33 verso 19 nesse sentido. Deus manifesta sua misericórdia. Versículo 16. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus, que manifesta misericórdia. A salvação não depende daquele que quer ou do esforço humano. A salvação se baseia na misericórdia de Deus. Não é que as pessoas desejam ser salvas mas não podem, 2 Timóteo 2 versos 25 e 26, ou que elas estão buscando a Deus mas não podem encontrá-lo. Se Deus não as trouxer, ninguém buscaria o único Deus verdadeiro, nem uma única pessoa. Romanos 3 versos 11 e 12. Deus levantou até mesmo o Faraó. Versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Deus levantou o Faraó como rei do Egito e o usou como contraste para revelar o seu nome, Yahvé, e o seu poder, a fim de que o único Deus verdadeiro fosse conhecido. O Faraó acreditava ser ele próprio o epítome de Ra, o Deus Sol. Ele endureceu o coração e rejeitou a revelação de Deus. Êxodo 7 verso 3. Deus é Deus. Versículo 18. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e endurece a quem quer. Deus endureceu o coração de Faraó em sua obstinação à medida que ele progressivamente rejeitava as pragas. Êxodo 8 verso 19. Êxodo destaca que o coração de Faraó endurecia muitas vezes antes de o Senhor o punir. O homem não pode ser juiz de Deus. Versículo 19. Tu dirás a mim então, por que ele ainda achou culpa? Pois quem tem resistido à sua vontade? Paulo declarou que o juiz da terra é sempre justo. Poderá aquele que conte com o Todo-Poderoso instruí-lo? Jó 40 verso 2. O homem não pode ser o juiz de Deus. Somos vasos nas mãos do oleiro. Versículos 20 ao 22. Mas, ó homem, quem és tu, para que contestes a Deus? Dirá a coisa formada ao que a formou: por que tu me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para destruição? Adão, em hebraico, Adam, homem, vem de Adama, terra, Gênesis 2 verso 7. Ao pronunciar a punição para o pecado de Adão e Eva, Deus disse: porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. Gênesis 3 verso 19. A imagem do oleiro da aldeia é comum no Antigo Testamento, Isaías 41 verso 25, sendo usada para ilustrar diversas lições. Aqui, o barro representa a humanidade caída. Tal como o oleiro,
Deus trabalha esse material até moldá-lo conforme o seu desejo. Isaías 64 versos 6 ao 9. Alguns vasos ele escolhe para a honra, outros, ele pacientemente endurece até manifestar sua justificada ira contra o pecado. Deus preparou alguns para a glória. Versículos 23 e 24. Para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória. Até nós, a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus deseja manifestar sua graça em vasos de misericórdia, aqueles a quem ele concedeu o seu amor redentor. Esses vêm tanto do contexto judaico como do gentílico. Oséias como exemplo. Versículos 25 e 26. Assim como ele também diz em Oséias, eu os chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada a que não era amada. E acontecerá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Evocando o casamento de Oséias, Paulo compara a salvação dos gentios à misericórdia concedida a uma esposa adúltera e indigna. Ver o livro de Oséias. Um remanescente. Versículos 27 ao 29. Isaías também clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Porque ele concluirá a obra e a abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como Isaías disse antes, se o Senhor Sabaoth não nos tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos semelhante a Gomorra. Paulo também cita as palavras do profeta Isaías para mostrar que o Senhor Sabaoth, Senhor dos exércitos, salvará um remanescente de Israel por ele chamado. Se o Eterno não tivesse sido gracioso para com o remanescente, toda a nação teria sido justamente destruída como as antigas Sodoma e Gomorra. E os gentios? Versículo 30. O que diremos então? Que os gentios, que não seguiam a justiça, alcançaram justiça, a justiça que é pela fé. As divisões em capítulos e versículos na Bíblia são invenções modernas feitas para a conveniência dos leitores. Os capítulos 9 ao 11 formam uma unidade de pensamento e devem ser entendidos em conjunto, para se obter um quadro completo do argumento de Paulo. A pedra de tropeço. Versículos 31 ao 33. Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque eles não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha de ofensa, e todo aquele que crer nela não será envergonhado. Os gentios, que não buscavam justiça, receberam-na gratuitamente pela fé. Eles não trabalharam por ela nem a mereceram. Mas Israel não a alcançou, tendo buscado justiça pela lei e por suas obras. Israel tropeçou no Messias e não creu nele. Romanos 28 verso 16. O próprio Jesus advertiu ao povo de Israel quanto a deixar de notar a pedra, Mateus 21 versos 42 ao 44. 5 importantes lições que podemos aprender em Romanos 9. Soberania de Deus na eleição. Paulo aborda a soberania de Deus na eleição, enfatizando que ele escolheu indivíduos para a salvação não com base em méritos humanos, mas de acordo com seu propósito soberano. A rejeição de Israel e a inclusão dos gentios. Paulo lamenta a rejeição de muitos israelitas ao Messias, mas destaca que a promessa de Deus não falhou, pois ele incluiu os gentios na sua salvação. A importância da fé em Deus. Paulo ressalta que a fé é essencial para a salvação e que aqueles que creem em Cristo não serão envergonhados.
Isso nos lembra da importância de confiar em Deus e na obra de Cristo para a nossa salvação. A soberania de Deus sobre a criação. Paulo usa a analogia do oleiro e do barro para ilustrar a soberania de Deus sobre sua criação. Isso nos leva a reconhecer que Deus tem o direito de moldar e usar seus filhos como Ele deseja. A justiça e a misericórdia de Deus. Paulo destaca a justiça e a misericórdia de Deus em sua relação com os seres humanos. Isso nos lembra que Deus é justo em todos os seus caminhos, mas também é misericordioso para com aqueles que o buscam com sinceridade. Conclusão. Concluindo este capítulo, aprendemos que a maneira de se achegar a Deus intimamente é algo alcançado somente pela fé, estando à disposição de judeus e gentios, mas não mais pela lei. Encontrar alguém que pelos mais diversos motivos abandonou a fé em Jesus não é algo raro. Seja pela decepção com o pastor ou com os demais irmãos, da ganância de lobos fantasiados de ovelhas e até mesmo por sua própria conduta pecaminosa, fato é que muitas pessoas abandonam a sua fé. Contudo, o Espírito Santo sempre mostrará que isso acontece, não porque a palavra falhou, mas que nem todos que têm o desejo de servir a Jesus e o faz, são verdadeiramente cristãos, no máximo fãs e simpatizantes. O próprio Jesus deixou muito claro: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ao olharmos para a vida de alguém que abandonou a sua cruz, não devemos pensar que o problema está em Deus ou em sua palavra. Estes dois jamais falharam e nunca falharão. Glória a Deus! Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.